Olá, bom dia para você que está acompanhando a gente em mais uma transmissão. Estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical nesse domingo, dia 17 de maio, meio da quarentena. Precisamos buscar a Deus, precisamos entender a vontade de Deus ainda mais. Então, estamos aqui para dar continuidade a esse estudo que temos iniciado já há alguns domingos atrás. Nós já falamos sobre a doutrina da oração, sobre os objetivos da oração e hoje a gente vai falar sobre o método bíblico da oração. Então vai se preparando, daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso estudo, vai compartilhando, vai curtindo, vai interagindo com a gente, você que está aí pelo Facebook, clica nas figurinhas aí, clica no curtir, na risadinha, clica nesses negócios tudo aí, vai apertando para subir, bonito. É sua interação, comenta, compartilha no seu perfil. Você que está com a gente no Instagram também, clica no aviãozinho, manda aí para todos os seus contatos. E você que está no YouTube, clica no curtir, se inscreva no nosso canal. Se você gosta de conteúdo bíblico, gosta de ouvir mensagens da palavra, então você está num canal onde semanalmente temos pelo menos 3 mensagens para você, tá? Vamos ouvir uma música, nos preparar e daqui a pouco a gente volta com o nosso estudo da Escola Dominical, tá bom? Já te aguardo. Senhor.
Maravilha! Vamos começar então o nosso estudo de hoje. Nós queremos falar sobre o método bíblico da oração, né? E a gente precisa compreender bem esse método para a gente ser bem efetivos nas nossas orações e acabar não só ficar falando muita coisa, às vezes nem o nosso próprio pensamento está bem direcionado e a gente não aproveita bem da oportunidade da oração. Então, será se nossas orações elas obedecem ao método bíblico? Será que nossas orações, quando nós fazemos, a gente obedece exatamente aquilo que a Bíblia coloca? E vamos ver o que Paulo conclui aqui a respeito das orações no capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Primeiro versículo para a gente começar a nossa reflexão hoje. Romanos 8, 26 diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então aqui é interessante que o apóstolo Paulo ele coloca que nós não sabemos orar como convém. Vemos que o próprio Espírito nos assiste na nossa fraqueza, vê a nossa incapacidade de conseguir transmitir o que a gente fala, e ele fala aqui que o Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que nós não conseguimos colocar diante de Deus em palavras, o Espírito Santo leva isso a Deus com os seus gemidos inexprimíveis, com a sua forma de se comunicar com o próprio Deus Pai. Então nós não sabemos orar como convém, a realidade é essa, a gente tem dificuldade às vezes de se expressar, de colocar nossas palavras da melhor forma possível. A Bíblia ela vai nos ensinar um método muito simples de oração, todas as nossas orações devem obedecer esse método. É muito simples, claro, e eu tenho certeza que isso vai facilitar bem para aqueles que ainda têm dificuldade de entender o que falar, como se pronunciar. A gente sabe que a oração ela é simplesmente uma conversa com Deus. Só que tem algumas coisas que não podem faltar, que são elementos bíblicos que devem conter. Então existe um método simples, claro e bíblico que deve existir nas nossas orações. E a gente precisa entender, tem muita gente que fica confuso, né, em algumas coisas. Então, 2 pontos que a gente vai ver nessa questão do método bíblico, tá? São simplesmente 2 pontos. O primeiro deles, o método de oração que a gente deve ter. Orar a Deus Pai, primeira coisa. E segundo, orar em nome de Jesus. São 2 coisas simples. Por que tem que ficar entendido que eu devo orar a Deus Pai? Porque eu vejo muita gente orando, ele não sabe se ele se dirige ao Espírito Santo, se ele dirige a Jesus, se ele se dirige a Deus Pai, se ele fala com o anjo, se ele pede para o anjo. Tem gente que fica confusa, né? Mas vamos ver aqui alguns exemplos na Bíblia de como deveria ser, ou como foi usada essa maneira, né? Vamos ver aqui Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Às vezes as pessoas se confundem, não sabem a quem se dirigir na oração, né? Então vamos ver os exemplos aqui do modo certo. Mateus 6, 9 diz o seguinte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O próprio Jesus, ao orar, se direcionou a Deus Pai. João capítulo 11, versículo 41. João 11, 41 diz outra coisa. Diz em outro momento a mesma coisa. João 11, 41 diz lá: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus novamente se direcionou a Deus Pai. João 17, versículos 1 e 4. João 17, versículo 1 e versículo 4 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai,
é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então ele está se direcionando a Deus Pai. O apóstolo Paulo também se direcionou a Deus. Quando a gente vê lá em Romanos capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo. Então, novamente aqui, a gente vê que tanto Jesus, Paulo usou o método de se dirigir sempre a Deus Pai. E aqui ele já mostra até o segundo ponto que a gente vai ver daqui a pouco, que é orar em nome de Jesus, é mediante Jesus. Lá em Atos capítulo 4 também tem o exemplo de vários dos servos de Deus, de vários crentes que também usavam esse método, a forma, entenderam dessa maneira. Atos 4, versículos 23 diz o seguinte: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindos isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E fala aqui, direciona a Deus, né? Ele coloca aqui dessa maneira: levantaram-se a voz a Deus e disseram. Então, eles tinham essa prática comum de se direcionar a Deus Pai nas suas orações. Eles não oravam a Jesus e não oravam assim, o método era esse, não se dirigiam ao Espírito Santo, normalmente não se dirigiam a Jesus, se dirigiam ao Pai, ao Deus Pai. Lá no Velho Testamento também a gente vê um exemplo disso, né? Então, não só um, mas um dos que a gente vai ver, 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, Elias também se direcionou a Deus Pai. Fica bem claro, específico isso, né? Versículo 1 Reis 18, versículo 36. Diz lá: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que, segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Então ele vai até o versículo 40 ali, né? Ele vai falando sobre essa mesma situação, né? E vai mencionando o Deus aqui. Então, toda a oração que é feita em toda a Bíblia, ela é dirigida a Deus Pai. Então, a quem eu devo me dirigir? Eu devo falar com o Espírito Santo? Dirija-se a Deus Pai. Então, o primeiro método, eu oro a Deus Pai, mas eu oro em nome de Jesus. Isso é muito importante. 1 Timóteo 2,5 mostra o porquê que as orações têm que ser feitas em nome de Jesus. A gente vai ver aqui, lá em 1 Timóteo 2,5, que fala o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um mediador entre Deus e os homens. Só tem uma ponte que faz essa ligação entre Deus e os homens. E essa ligação quem faz é o próprio Jesus. Então, toda oração que eu faço, para ela passar do teto da minha casa, ela precisa ser feita em nome de Jesus. Porque não é pelos meus méritos, é pelos méritos de Jesus. Ele sim é a ponte, é o caminho que faz a ligação entre nós e Deus. Por isso as orações têm que ser feitas em nome dele, porque não tem condições. Ele é a única ponte que conduz nossas orações, nossas vidas a Deus. Por isso a gente tem que orar em nome de Jesus. Se nós
fizermos orações sem essa questão, ou sem ter esse entendimento, a gente acaba nos perdendo no processo de comunicação, né? E Atos 3 fala sobre isso, mas vamos ver aqui, a gente já vai ver Atos 3, mas olha João 15, 16, o que diz? João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Aqui ele mostra o método bíblico. Tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus. Esse é o método, né? Isso é o próprio Jesus que está falando isso. João 16, 23 também diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Olha só, mais uma vez ele falando, tudo que vocês pedem ao Pai, em meu nome. Método bíblico é, ore a Deus em nome de Jesus. Atos capítulo 3, vamos ver aqui que ele menciona aqui. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem alguma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então aqui a gente vê, mais uma vez, em nome de Jesus, algo acontece. Tudo que acontece é em nome de Jesus. Jesus diz em João 15 que sem Ele nada podemos fazer ou podemos alcançar. A Bíblia diz que para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então, nele tudo subsiste, tudo converge em Jesus. Então, se eu quero contato com Deus Pai, eu preciso da ponte que é Jesus. Porque Ele que alcançou esses méritos, né? Ele é Deus e Ele alcançou para nós a oportunidade na cruz. Ele não precisava disso por Ele ser Deus, mas para que a gente pudesse ter o perdão e ter acesso a Deus, era necessário que Ele pagasse o preço no nosso lugar. Então, por isso que tudo é através dEle. O contato que temos é através dEle, é em nome de Jesus. Nós nos dirigimos a Deus em nome de Jesus. E o Espírito Santo, aquilo como a gente leu no início, no Romanos 8, aquilo que a gente não consegue expressar, aquilo que a gente não consegue colocar, aquilo que a gente não consegue deixar claro para Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis na presença de Deus. Então, temos uma grande bênção, um benefício, que é a oração, e tudo que pedirmos a Deus, devemos pedir, implorar, rogar, em nome de Jesus. Esse é o método bíblico da oração, certo? Então eu queria que você pensasse, refletisse nisso, e daqui por diante suas orações sejam mais diretas e efetivas, porque você sabe a quem você direciona e no nome de quem você pede, você coloca a sua conversa com Deus. Amém? Então nós vamos finalizar aqui nossa escola dominical de hoje. Continue focado. Aproveite esse tempo para se aproximar de Deus. Aproveite esse tempo para buscar a presença de Deus. Não abra mão disso. Jesus está no caminho da sua volta. Temos visto sinais da sua vinda cada vez mais fortes.
cada vez mais evidentes. Então aproveite esse tempo, aproveite essa oportunidade para buscar, se aproximar, fortalecer a sua vida espiritual e jogar fora essa apatia, a preguiça, essa paradeira, essa acomodação espiritual. Não pode ser assim. Então aproveite esse tempo, aproveite o recurso da oração. Você tem a Bíblia em suas mãos, ore, continue no seu propósito de buscar a Deus e desenvolver. Isso é o que vai fazer a diferença daqui para frente, se você ainda não tem feito algo tão direto nesse sentido, tá bom? Se prepare, hoje à noite teremos nosso culto. A gente vai finalizar com uma oração e que você se prepare para o culto de hoje à noite. Vai reunindo a sua família para hoje às 19h30 a gente perseverar buscando a Deus e aprendendo mais da palavra, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos por essa reflexão, pelo método bíblico da oração e te direcionamos a Ti, Deus Pai poderoso, único, verdadeiro. Nossos pedidos, nossos anseios, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, supra nossas necessidades, nos faça entender a Tua vontade, entender o Teu plano, entender o que o Senhor quer de nós e que possamos ser diligentes em cumprir o que o Senhor quer. Não venhamos a ficar paralisados, apáticos, desnutridos espiritualmente, que o Senhor ajude cada um a buscar, para vivenciar aquilo que nós nunca vivemos, que o Senhor nos ajude a fazer o que nunca fizemos. Nos ajude, nos fortaleça, nos remova dessa paradeira da apatia que talvez muitos tenham vivido e que o Senhor nos ajude a ter uma vida vibrante na Tua presença, uma vida de oração conclusiva, direta, frutífera, possamos ver o Senhor responder nossos anseios, nossas necessidades e aquilo que pedimos. Queremos pedir que o Senhor abençoe o mundo, as nossas vidas, nossas famílias, nossa sociedade. Abençoe as autoridades constituídas, que elas sejam prudentes nas decisões a serem tomadas, que todas as pessoas imbuídas de autoridade que precisam tomar decisões nesse período, que o Senhor abençoe e dê a elas bom senso, e que elas tomem as decisões melhores. Ajude-nos a sermos fiéis e prudentes nesse tempo, que o Senhor nos prepare para esse mundo que virá depois que toda essa complicação passar. É o que pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizando então. Obrigado pela sua presença. Participe do culto hoje à noite. Não se esqueça. E na quarta-feira também, 19h30, teremos nosso culto de oração, o nosso culto de estudo bíblico. Participa, não perca. Convide pessoas para participar, divulgue essa mensagem e que Deus continue nos direcionando, tá bom? Eu peço que você fique firme e na próxima oportunidade, hoje à noite, a gente se encontra novamente, tá bom? Deus abençoe e até mais.